Glória a Deus por mais um domingo na presença do Senhor. Eu quero colocar sobre a tua vida nessa manhã uma palavra que o Espírito Santo de Deus me ministrou, que está lá no livro de Mateus, no capítulo 4, do verso 1 ao 11. Mateus 4, do 1 ao 11, nós vamos falar sobre a tentação de Jesus. Diz assim: a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito que te guardem. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele dará cultos. Contudo, com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Agora vai em Lucas capítulo 4, verso 13. Lucas 4, 13. Diz assim: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele quem? De Jesus, o diabo, até momento oportuno. Senhor Deus e Pai, nós queremos clamar por essa palavra, que é algo importante para a nossa vida. A tua palavra é norte, a tua palavra é caminho, a tua palavra é vida, a tua palavra é poder e a tua palavra é unção. E nós necessitamos desse poder, dessa unção, dessa vida, Senhor amado, que é a tua palavra. Por isso eu te peço, Senhor, faz arder no nosso coração o poder dessa palavra, para que nós possamos meditar, guardar nos nossos corações e praticar por todos os dias da nossa vida, que ela não caia no nosso esquecimento, mas que ela seja uma verdade diária para cada um de nós. Ministra as nossas vidas, quebra com toda a resistência do nosso coração, toda a falta de entendimento, de compreensão. Tira, Senhor amado, o tampo dos nossos ouvidos, a cauterização da nossa mente, as pedras dos nossos corações, para que nada nos impeça de receber a tua palavra de bom grado, e que ela possa frutificar, Senhor amado, a 100 por 1, para que o teu nome seja glorificado hoje e sempre, Pai. Senhor, em nome de Jesus, tua é a palavra, e é o teu nome que será glorificado e engrandecido através dessa palavra, porque é o Senhor quem vai falar conosco, e nós renderemos ao Senhor a adoração que só a ti é devido, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Em nome de Jesus, eu queria falar um pouco nesta manhã sobre a tentação de Jesus. Nesse texto, nós vemos um duelo muito grande entre o bem e o mal, um reflexo, na verdade, de uma guerra diária que acontece dentro de nós. Porque esse texto ele fala sobre a tentação de Jesus, sobre o fato do Espírito Santo de Deus ter levado Jesus Cristo para ser tentado no deserto.
Era realmente um duelo. E um duelo, na verdade, que nós enfrentamos todos os dias, porque todos os dias nós passamos pelo deserto, e nesse deserto nós passamos por uma grande guerra, onde Satanás e os seus demônios guerreiam contra as nossas vidas, para implantar em nós a vontade dele, nos impedir de viver a vontade de Deus, e os anjos de Deus que guerreiam 24 horas por dia em nosso favor, para implantar em nós a vontade de Deus e nos impedir de viver aquilo que Satanás já tem projetado contra a nossa vida. Ou seja, a mesma guerra que Jesus Cristo enfrentou no deserto, levado pelo próprio Espírito, é uma guerra que nós enfrentamos por todos os dias da nossa vida, também levado pelo Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e esse convencimento acontece no deserto. Esse convencimento não acontece na terra da promessa, ele acontece no deserto. Por quê? Porque no deserto nós somos enfrentados, no deserto nós somos confrontados, no deserto nós demonstramos quem realmente nós somos, o que está de fato no nosso coração, qual é a verdade da nossa vida. Então é no deserto que existe guerra entre o bem e o mal. Então eu quero começar essa ministração te fazendo uma pergunta e me fazendo uma pergunta para a nossa reflexão. Conscientes de que nós estamos no deserto, de que nós estamos no meio de uma guerra, que existe um conflito entre Satanás e os anjos de Deus acerca da nossa vida, o que nós vamos fazer? Quem sairá vitorioso desse deserto? Os anjos de Deus que guerreiam em nosso favor, ou Satanás e os seus demônios que guerreiam contra nós? No meio dessa guerra, quem vai vencer? As nossas limitações, a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa carne, a nossa religiosidade, a nossa hipocrisia, ou a nossa vida santa entregue na presença de Deus, a nossa renúncia, a nossa vida completamente lançada no altar? Eu quero começar essa ministração te levando a refletir que você está numa guerra, e hoje o Espírito Santo de Deus, que te convence do pecado, da justiça e do juízo, que habita dentro de você, quer te fazer a entender que nessa guerra você tem a opção de vencer ou de ser derrotado, mas que nessa opção você escolha vencer a tentação, seja ela qual for, em nome de Jesus. Que nesse deserto você escolha o Senhor, você escolha os propósitos de Deus, você escolha a vontade de Deus, você escolha o chamado de Deus para a tua vida. Por quê? Porque Deus te dá graça para vencer as suas tentações diárias. Amém? Quando nós analisamos a tentação de Jesus, nós percebemos que o diabo o testou nas principais áreas da existência humana. Primeiramente, nas necessidades básicas de Jesus. Segundo lugar, na identidade de Jesus e no propósito que Deus tinha para ele. E em terceiro lugar, no sentido da ganância e do poder. E o mais interessante de tudo isso é que isso aconteceu de forma gradativa. Por que acontece de forma gradativa? Porque Satanás ele lança o primeiro convite, ele faz a primeira tentação, e aí nós resistimos, e aí ele vem com a segunda tentação, nós continuamos fundamentados e firmados na palavra, na rocha verdadeira que é Jesus Cristo, e aí ele vem com a terceira tentação, e ele insiste, ele não desiste, porque o propósito dele é nos fazer cair nas tentações. Então, dentro desse entendimento, eu quero te ministrar uma segunda coisa, uma segunda reflexão. Entenda uma coisa: o diabo não desiste de você, mas tem algo importante e impressionante diante de tudo isso, que Deus também não desiste de você. Amém? Da mesma forma que Satanás insiste todos os dias da tua vida contra você, Deus insiste todos os dias da tua vida a favor de você. Tem um que é contra você, tem um que é contra você, que acha que é forte, que acha que pode todas as coisas, que acha que vai conseguir tudo acerca da tua vida, mas tem um chamado Deus Todo-Poderoso,
as investidas de Satanás. Veio uma tentação hoje, permaneça posicionado. Veio uma tentação amanhã, permaneça posicionado. Veio uma tentação no terceiro dia, permaneça posicionado. Sabe por quê? Está escrito na palavra de Deus: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quem vai fugir, quem vai correr, quem vai ser espantado por 7 caminhos, não somos nós, mas é toda a capetada que tem se levantado contra a nossa vida, em nome de Jesus. Amém? Jesus tinha a opção: resisto à tentação ou cedo à tentação. Mas ele resistiu à tentação. Por quê? Porque ele sabia que se ele não resistisse à tentação, ele anularia o propósito de Deus acerca da redenção das nossas vidas. Eu vou te falar, sabe por que o Espírito Santo de Deus nos leva ao deserto? Para nos fazer vitoriosos na nossa natureza carnal, porém cheia do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus levou Jesus ao deserto, um homem, porque Jesus Cristo ele veio na terra como homem, mas como um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E por ser um homem cheio do Espírito Santo de Deus, Deus foi glorificado na tentação de Jesus. Eu quero declarar que em cada área da tua vida que você for tentado por Satanás, Deus vai ser glorificado em você, Deus vai ser exaltado em você, Deus vai ser engrandecido em você, Deus vai ser visto na tua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque cada vez que você resistir, você vai mostrar para o mundo, você vai mostrar para as pessoas, você vai mostrar para a tua casa, você vai mostrar para Satanás principalmente quem é Deus em você, e que o poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, porque a graça do Senhor te alcançou e a bênção de Deus se manifestou sobre você, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Só que pode aplaudir, aleluia. Eu não senti vídeo não, querido. Pode aplaudir que a gente para um pouquinho para glorificar. Amém? Só que tem uma coisa interessante: quem levou Jesus para o deserto foi o próprio Deus. E no meio desse deserto, Jesus passou por 3 tentações. A primeira delas foi as pedras se transformarem em pães. Vou te falar, o diabo é especialista no assunto chamado ser humano, pela experiência que ele tem. Ele nos assiste todos os dias, ele nos observa todos os dias, ele observa a nossa postura, ele observa o nosso comportamento, ele observa a nossa forma de olhar, a nossa forma de falar, de gesticular. O diabo ele é especialista em cada um de nós, até porque ele precisa nos conhecer para saber qual é a nossa área de fraqueza para nos tentar. Olha que doido, a Bíblia fala que Jesus estava 40 dias sem comer. Qual era a limitação de Jesus naquele momento? A fome. E aí Satanás vem e percebe que Jesus estava fisicamente debilitado e desgastado. Ele olha para Jesus e fala assim: Jesus, é o seguinte, transforme essas pedras em pães. Eu sei que você está com fome, eu sei que você está debilitado, eu sei que você está cansado, eu sei que a falta de alimentação diária trouxe um esgotamento físico para a tua vida. Só que eu sei também que você tem poder. Então faz o seguinte, usa o teu poder, pega umas pedrinhas e transforma elas num pão sovado. E vou te dar um auxílio a mais. Além de se transformar as pedras no pão sovado, faz um milagrezinho aí, faz aparecer uma margarina, um doce de leite, uma geleia. Pega aí a margarina, entendeu? A geleia, o doce de leite, passa no pão. Vou te dar também mais uma sugestão.
Que tal você também fazer um outro milagrezinho e pegar uma sanduicheira, aí você pega uma fatia de pão de forma, cheio ali de margarina, coloca lá na sanduicheira, deixa dar aquela torrada especial, e ó Jesus, manda para dentro, porque tu tá com fome, cara, você tá debilitado. Mas é muito doido, porque Satanás tentou matar Cristo no nascimento. Satanás tentou destruir Cristo desde a infância. A Bíblia não fala muito da época de adolescência e juventude de Jesus, mas eu acredito que Satanás não desistiu da jornada, apesar da Bíblia não dizer muito acerca do assunto. E aí quando Jesus chegou na maioridade, no tempo de cumprir o propósito, no tempo de cumprir o ministério, Satanás continuou insistindo. Vai, você pode, vai, faz um milagrezinho aí que está tudo certo, supre a tua necessidade carnal, se alimenta, mostra para o teu Deus. Jejuar para quê? Para que ficar 40 dias sem comer? Para que ficar 40 dias debilitado, cansado, esgotado? Para quê? Queridos, eu vou te falar, jejum é uma das maiores armas espirituais que o servo de Deus tem na terra. Porque eu vou te falar, tem outras armas espirituais que nos faz vencer algumas coisinhas, mas só o jejum nos faz vencer castas de demônios. Por que você acha que Satanás falou para Jesus: transforma essas pedras em pães? É porque tipo assim, Jesus, se você parar de jejuar, as castas que estão comigo não vão sair. Se você parar de jejuar, eu vou me fortalecer, eu vou me multiplicar entrando em outras vidas, eu vou destruir o propósito de Deus na tua vida, eu vou acabar com o plano de redenção que você tem para a humanidade, eu vou fazer da humanidade eternos pecadores, para eles não vai ter perdão, e no final de tudo, todos vão para a segunda morte, que é o inferno comigo. Então alimenta a tua carne, Jesus. Mas é doido, porque Jesus responde para ele: sai fora, Satanás, é o seguinte, eu estou numa guerra, o meu momento agora é jejuar, o meu momento agora é colocar a minha vida no altar de Deus, o meu momento agora é ficar com a cara no pó, agora não é o momento de alimentar a minha carne, agora não é o momento de eu comer, agora é o momento de eu me lançar inteiramente na presença de Deus, porque depois desse deserto eu tenho um chamado para cumprir, eu tenho uma obra para fazer, eu tenho uma palavra para pregar, eu tenho enfermo para ser curado, eu tenho morto para ressuscitar, eu tenho pão para multiplicar. Diabo, é o seguinte, você pode se levantar contra mim, a minha carne não vai ser alimentada, é o meu espírito que vai ser cheio da presença de Deus, porque é nele que eu vou obter todas as coisas que eu preciso, sejam naturais ou sejam espirituais. A minha carne eu não vou alimentar, mas eu vou alimentar o meu espírito. Vaza fora, em nome de Jesus. E aí Satanás tentou provar a Jesus no instinto de sobrevivência. Por quê? Porque todos nós precisamos sobreviver. De verdade, ficaram um dia, 2 dias, até 3 dias sem comer, porque eu já fiz jejum de 3 dias. Queridos, eu vou te falar, achei que ia morrer. 40 dias, nem pense. 3 dias, Jesus, sério, não conseguia nem levantar da cama, de tanta fraqueza. E vou te falar, comer é bom demais, gente. E aí Satanás tenta Jesus aonde? Exatamente no instinto de sobrevivência. Eu quero te falar uma coisa: o diabo, por mais que ele se levantar contra você, para tentar mostrar para você que a tua carne está fraca, que você está balanceado, que
você está cansado, que você está amargurado, que você está entristecido, que você está acabado, por causa do posicionamento de jejum, de oração e de adoração que você teve, por mais que ele tentar mostrar isso para você, eu quero te dizer uma coisa: o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua fraqueza, o poder de Deus vai se aperfeiçoar na tua limitação, o poder de Deus vai se aperfeiçoar no teu físico, e no nome de Jesus, independente de você comer pão ou não comer pão, a presença de Deus vai te sustentar e vai te manter em pé por todos os dias da tua vida, em nome de Jesus, porque o que alimenta não é o pão, mas é a palavra que sai da boca de Deus, e essa palavra viva está aqui nessa manhã para nos alimentar de todas as formas, em nome de Jesus, amém? A segunda tentação: jogue-se daqui para baixo. Pesquisa rápida: nos últimos anos, o índice de suicídio cresceu 73% no mundo. 73% no mundo. Por quê? Porque o diabo veio para matar. É interessante porque nessa tentação, o diabo ele quer colocar em xeque-mate, é incrível isso, a identidade de Jesus. Se você é filho, jogue-se. Se você é filho, tenta o Senhor. Vou te falar uma coisa: se nós tentarmos um suicídio para testar Deus, nós vamos morrer. Sabe por quê? Porque promessas e milagres não se manifestam sem propósito. Queridos, eu vou falar para vocês com toda a sinceridade do coração: nós não estamos num circo, nós não estamos num show, sabe, onde Deus, ele é o palhaço ou o apresentador, sabe, do show para nos entreter. O dia em que nós precisarmos de fato, o socorro de Deus estará lá, mas nós precisamos aprender a parar de tentar o Senhor nosso Deus. E quando eu falo de tentar a Deus, eu não falo só na questão de que, Senhor, eu estou cansado, eu estou angustiado, eu quero morrer e eu quero ver se o Senhor vai me livrar. Eu falo no sentido de tentar ao Senhor teu Deus, por exemplo, é entrar numa confusão e falar: bem, se Deus vai me livrar dela. Na hora que juntar 10 para me bater, para me dar um couro, entendeu? Deus vai enviar anjos de tudo quanto é canto e vai empurrar essas pessoas para longe de mim e vai preservar a minha vida. Dentro disso vou contar até um caos, queridos, Andressa e Wellington. Fato, vou colocar os dois aqui como exemplo. Os dois estudavam na mesma escola. Pensa na situação: a Andressa, como o nome dela diz, robusta guerreira, a querida é uma robusta guerreira. E o Wellington, mas meu Deus do céu, esse menino enchia as paciências do povo, mas colocava o povo na escola. Só que o que acontecia? Na hora que os meninos queriam bater nele, ele linha no pipa. Quem entrava em ação? A robusta guerreira. Não bate no meu irmão não, hein? Encostar o dedo no meu irmão, queridos, teve um dia que ela ameaçou de pegar a carteira e dar no menino, porque o menino tentou bater no Wellington. Você acredita uma coisa dessa? Olha o Wellington aí tentando o Senhor teu Deus. Não sabia, mas estava tentando. Tipo assim, arrumei uma confusão, mas na hora que eu tiver um perigo, entendeu? Deus vai me livrar através da Andressa. Às vezes a gente faz a mesma coisa. Entra numas confusão, faz umas fofocaiada, mente até dizer chega, aí a hora que a mentira vai ser descoberta, a hora que a fofoca vai ser desvendada, a hora que a pessoa que a gente falou mal vai aparecer, a gente fala: Jesus me livre, Jesus me guarde, Jesus não deixa a pessoa saber, Jesus não deixa a pessoa se levantar contra mim, como se Deus tivesse a obrigação de nos livrar das fofocas e das bagunças que a gente faz na vida. Quer um outro exemplo? É você ganhar R$1.000
e gastar 3 mil reais por mês. Ah, Jesus, tá no vermelho, Senhor. Entrei no limite do cheque especial, meu Deus, e agora? Ah, Senhor, a tua palavra diz, ó Pai querido, que o Senhor repreende o devorador. A tua palavra diz que o Senhor abre as janelas dos céus. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus da prosperidade. Mas, queridos, o devorador somos nós. Se Deus for repreender, Ele vai nos repreender, rapaz. Pensa! Maria Lúcia, se contenha, minha filha. Tu tá gastando mais do que ganha, mulher, e quer que eu te livre? Como assim? Tô tentando o Senhor teu Deus. A gente precisa entender, queridos, que no momento que nós precisarmos, não de situações que nós mesmos provocamos, mas no momento da nossa aflição, no momento da nossa angústia, Deus estará presente para nos livrar. Quantas vezes o povo de Israel precisou de socorro? A Bíblia fala que houve um dia em que Josué e o povo de Israel precisava da intervenção de Deus para vencer os inimigos, porque grande era o exército do inimigo, e eles não sabiam como conseguir vencer aquela quantidade de pessoas. E aí Josué se levantou no poder e na autoridade que é no nome de Jesus e falou bem assim: sol, te detém, para tudo. Por quê? Porque eu preciso de tempo para vencer o exército do inimigo. E o que aconteceu? O sol e a lua se deteve, parou tudo, e Deus socorreu, dando tempo ao povo dele para vencer o exército inimigo. O que isso quer dizer? Que no momento da tua dor, Deus vai estar lá para te dar alegria. No momento da tua enfermidade, Deus vai estar lá para te trazer a cura. No momento da tua aflição, da amargura da tua alma, do abatimento do teu espírito, Deus estará lá para te fazer sentir a presença dEle e para te dar segurança que você está seguro nos braços dEle. No momento em que você precisar, o socorro de Deus, aquele que não tarda, aquele que não dorme, não tosquenejará, mas Ele virá ao teu encontro para te socorrer. Não precisa tentar o Senhor, é só esperar, porque tem socorro de Deus para a tua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! A terceira tentação: tudo será seu, tudo será seu. É muito doido, queridos, isso. É muito doido, porque Satanás, ele não muda algumas estratégias. Quando ele viu que ele tentou Jesus na necessidade física, ele não conseguiu. Ele tentou Jesus na identidade, ele não conseguiu. Ele falou: agora eu pego esse cara. Por quê? Porque o homem é ganancioso. O homem faz de tudo para ter poder, para ter fama, para ter nome, para estar no auge, para estar na frente das telinhas, para ser visto por tudo e por todos, para ser engrandecido, para ser honrado. Sabe os fariseus? Os fariseus que dão esmolas no meio da praça para ser visto por todo mundo e para as pessoas falar: nossa, ele entregou uma esmola para o pobre necessitado. Sabe o fariseu que ora nas praças públicas, no meio da multidão, gritando: Senhor, Senhor, para mostrar para todo mundo que tem comunhão com Deus? É desse jeito, queridos, que acontece. Eu quero fama, eu quero poder, eu quero ser visto, eu quero dinheiro, e é um sentimento que está na maioria dos corações de hoje. Quantas pessoas hoje em dia não fazem consagrações para obter fama? Olha aqui, Satanás, eu te sirvo por tantos dias, se você colocar meu nome lá, se você me colocar em tal posição. Pessoas que fazem votos, que fazem consagrações, porque não entendem que é na presença de Deus que nós obtemos resultados. Satanás disse
É o seguinte, Jesus, não consegui na primeira, não consegui na segunda, mas vou tentar pela terceira vez. Te dou tudo, te dou o reino, te dou as riquezas, eu te dou poder, eu te dou tudo. Qual posição que você quer? Eu quero ser o presidente do Banco do Brasil. Beleza, te dou. O que você quer? Eu quero ser sócia majoritária da Carguilés. Beleza, tá. E você? O que você quer? Bom, eu quero aparecer na verdade eu quero ser a maior youtuber do Brasil. E você? O que você quer? Eu quero isso. Beleza, tó. Era mais ou menos essa investida que Satanás estava tentando ali com Jesus. O que você quer? Porque é o seguinte, eu te dou. É só você me adorar. Se você se prostrar diante de mim, renunciar ao teu trono, renunciar o teu poder, renunciar o teu chamado, renunciar a tua identidade, renunciar a tua filiação no Pai, renunciar a tua primogenitura, só se prostra diante de mim, porque eu te dou tudo isso e muito mais. Posso falar? Não negocie tua alma com Satanás não, queridos. Não vale a pena. Porque tudo que Satanás dá é passageiro. Tem uma amiga minha maravilhosa que ela usa um ditado que marcou meu coração, que ela fala que o diabo é amigo da onça, dá com a colher e toma com a concha. É desse jeito. Ele oferece tudo. Ele dá um monte de coisa. Por quê? Porque a hora que a pessoa cair, o tombo vai ser feio, não tem quem levante ela do chão. Não negocie a tua alma. Não negocie o teu chamado por nada desse mundo. Não negocie a tua família. Não negocie a obra que Deus começou a fazer na tua vida. Não negocie aquilo que o Senhor tem te dado com o teu esforço. Não negocie a tua eleição. Não negocie, porque o diabo, na verdade, ele quer te ofertar coisas que encham os teus olhos, que encham os meus olhos, que encham os nossos corações, para que nós possamos abrir mão daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós. Ele achou que ele ofertando tudo, riquezas, bens, famas para Jesus, Jesus ia falar: beleza, eu vou me prostrar diante de você. Só que ele esqueceu de um detalhe. Satanás disse: eu te dou tudo, mas nada é dele. Satanás disse: te dou fama, te dou dinheiro, te dou isso, te dou aquilo, mas nada é dele. Tudo é de Deus. O mundo foi criado por Deus. Tudo que existe no mundo foi criado por Deus. O homem é criação de Deus. Se existe trabalho e recurso, foi Deus quem deu. Se existe fama, se existe notoriedade, foi Deus quem deu. Se existe grandeza, foi Deus quem deu. Tudo que existe foi Deus que fez e foi Deus quem deu. Agora olha a ousadia do diabo. Eu vou te dar, vai dar o quê? Ele não é dono de nada. Ele não é dono de nada. Mas sabe o que acontece? O desavisado esquece que o diabo não é dono de nada. E aí ele aceita e se prostra e se rende e larga a mão do chamado, larga a mão da obra de Deus, larga a mão do propósito de Deus, deixa de adorar a Deus para adorar as outras coisas e por aí vai. Mas eu quero te dizer uma coisa: a nossa resposta hoje para esse demônio é: retira-te, sai para lá. Você veio por um caminho, mas eu te expulso e você vai voltar por 7 caminhos. Você não vai me tocar, você não vai roubar a minha adoração, você não vai roubar o meu louvor, você não vai roubar o meu chamado, você não vai
minha devoção ao Senhor. Eu vou declarar por todos os dias da minha vida que Deus é lindo, que eu vou dar glórias a Ele, em nome de Jesus. Eu vou por todos os dias da minha vida me render aos pés do Senhor e declarar a minha dependência dEle. Eu vou por todos os dias usar os meus lábios para entregar somente ao Senhor o louvor e a adoração que só a Ele é devido. Mas a minha adoração, Satanás, eu não te dou. Diante de você eu não me prostro. Você está amarrado no abismo, porque ao meu Deus somente, ao meu Deus somente eu vou adorar, bendizer, exaltar, glorificar e agradecer em nome de Jesus. Aleluia! Oh, glória! Retira-te, Satanás. Isso é uma ordem explícita de Jesus. E sabe o que é mais louco de tudo isso? É que Satanás teve que acatar a ordem de Jesus. O diabo vai ter que acatar a tua ordem. O diabo vai ter que obedecer a tua voz de comando. Ele vai entender que ele não está brincando com qualquer um, que ele não está tentando qualquer um, que ele não está se levantando contra qualquer um. Ele vai entender que aquele que ele tem tentado todos os dias é filho do Deus Altíssimo, é filho da promessa, é aquele que foi chamado por um propósito e aquele que vai viver todas as promessas do Senhor nessa terra em nome de Jesus. Você tem autoridade. Então ordena, retira-te, Satanás, e ele vai ouvir a tua voz de comando em nome de Jesus. Amém? Agora pensa, Jesus enfatizou, Jesus declarou insistentemente: está escrito. Por quê? Porque a nossa força, o nosso poder e a nossa autoridade está na palavra de Deus. Só que nós lemos em Lucas 4:13, volta lá de novo, Lucas 4:13. Nós lemos o seguinte: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. O que isso quer dizer? Que por 3 vezes Satanás tentou a Cristo, não conseguiu obter êxito, se afastou dele só por um determinado tempo. Ou seja, ele ia continuar insistindo. Mas sabe o que é mais doido diante de tudo isso? Que Satanás insistiu várias vezes, mas Cristo cumpriu o chamado dele, morreu, ressuscitou, nos comprou com o sangue dele, nos deu vida abundante, e o evangelho é pregado por todos os dias, de gerações a gerações. O que isso quer dizer? Eu vou me posicionar, não importa quantas vezes for necessário eu dizer para Satanás: retira-te, mas eu vou dizer, porque o plano que Deus tem na minha vida, Ele vai cumprir. O plano que Deus tem através da minha vida, Ele vai cumprir. Tudo que o Senhor tem reservado para a minha vida, eu vou viver para a glória de Deus. Não importa quantas vezes eu vou ordenar a Satanás, mas é o seguinte: todas as vezes que eu disser retira-te, ele vai bater em retirada, porque maior é o Senhor que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém? E por fim, Jesus resistiu, e por resistir
vieram anjos e o serviram. Jesus não precisou transformar as pedras em pães para ser alimentado, porque tinha anjo de Deus que o alimentou. Jesus não precisou negociar a identidade, negociar o chamado, negociar nada, porque os anjos de Deus o serviram. Eu quero te falar, se você permanecer firme, a despeito de qualquer circunstância, Deus vai enviar anjos que vai te servir. Amém? A Bíblia fala que Elias foi ameaçado por Jezabel de morte, mesmo sendo um profeta, um grande homem de Deus. E ele estava cansado, amargurado, afadigado, pedindo para si a morte. E ele foi para uma caverna, completamente debilitado, esgotado de alma, esgotado de físico. E a Bíblia fala que o Senhor enviou anjos que despertaram a Elias do sono e disse: Elias, levanta, come e bebe, porque você ainda tem 40 dias para percorrer nessa terra. Eu quero declarar, queridos, que o alimento de Deus, que a porção de Deus, ela vai ser colocada sobre a sua vida nessa manhã por anjos, que vai te dar força para percorrer todos os dias da tua vida, que vai te dar graça para te manter em pé, que vai te ajudar nas tuas adversidades e que vai te levar a viver além daquilo que você imagina. Eu quero declarar que o alimento que vem de Deus para a tua vida nessa manhã vai te trazer à existência muito além daquilo que Satanás tem te oferecido todos os dias. Eu quero declarar em nome de Jesus que muito mais da parte de Deus você vai conquistar, muito mais da parte de Deus você vai usufruir, muito mais da glória de Deus você terá, porque o teu posicionamento trará à existência a presença dos anjos que vão fazer nessa manhã um grande banquete para o teu alimento físico e espiritual, para que Deus seja glorificado e exaltado na tua vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você fique de pé no teu lugar. Para você que está nos assistindo e que vai ver essa ministração, Deus te abençoe. Vença as tentações em nome de Jesus, entendendo que o Espírito Santo de Deus está com você, a graça dele está em você, e por ele você vencerá todas as coisas em nome de Jesus.